Pois é. Fica aí, só o toque. Não tenho muito o que dizer, não. Aliás, é muito óbvio. O crente que tem enjoo, fastio das coisas do alto, das coisas de Deus, esse crente está muito frio espiritualmente. Sintomas externos, ou seja, como já falei, visíveis pelas ações e atitudes. Primeiro, são apenas 3, eu vou encerrar. Más companhias. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Você quer saber um indício de temperatura espiritual de um crente? Veja os amigos dele, as amigas, as rodas que ele gosta de frequentar, o tipo de conversa que ele gosta de ter, para onde ele corre quando tem uma folguinha para conversar, para bater um papo. Ele está se alimentando de quê? Que tipo de conversação ele está permitindo que entre dentro da mente dele, que vai influenciar os costumes dele? Porque a Bíblia já diz: as más conversações corrompem os bons costumes. O crente que está bem espiritualmente, ele suporta bater muito papo com não crentes, suporta, claro, ama a pessoa, é um pai, é uma mãe, é um parente, é um amigo não crente, e tem amor pela pessoa, mas as conversas em si não o agradam. Como eu disse, suporta, porque ama a pessoa do outro, tá claro. As conversas são tolas, às vezes imorais, às vezes duplo sentido, e as piadas, e nem quando não é algo imoral, nem sempre é, claro, mas é sem graça, pequena, miúda. Cuidado com as más companhias. Salmo 1 fala de que bem-aventurado é o homem que não senta na roda dos escarnecedores, não está no conselho dos ímpios. Companhia, má companhia é um mau sinal de vida espiritual. Vejam onde é que andam as suas preferências. Segundo, deslocado nas conversas espirituais, nas sessões, nas reuniões mais sérias. 1 Coríntios 12, 12, não precisa nem abrir, diz que nós somos um corpo. A igreja é um corpo, e lá desenvolve muito a ideia. Um é nariz, o outro é orelha, o outro é olho, como um corpo. Cada um tem uma função, cada um desempenha uma função, somos um corpo. Quando você nota um dedo doendo bastante, inchando, aquele corpo está com problemas, ele começa a perturbar o corpo, e de repente se ele tivesse um raciocínio isolado, ele ia se sentir esquisito no meio daquele corpo. Ele não está com a temperatura do corpo, ele não está saudável como o resto do corpo, há uma coisa estranha até que se trata, e ele passa a ser naturalmente uma parte funcionando bem, contribuindo para a saúde do corpo. O crente frio, ele se sente deslocado do corpo, ele não está muito interessado em quase nada da sua igreja, da vida das pessoas. Um problema que surgiu na igreja, mesmo que não seja a área dele, mas ele tenha menos, mesmo que ele não entenda bem do assunto, mas tem interesse, ele vibra com o dia a dia da igreja, como qualquer órgão normal que nós temos, tem que estar plenamente ativo para que o corpo tenha saúde. Então, se examine e veja como é que você se sente na igreja a que você pertence. Por último, o crente frio espiritualmente, ele dá muito espaço à carne. Aí vem grosseiro, arrogante, impaciente, irritadiço, muita imoralidade, pelo menos na mente, se não no físico. Gálatas 5,16, essa eu quero ir lá com vocês.
Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ninguém consegue andar totalmente no Espírito, ninguém, porque para isso nós precisaríamos estar sem pecado algum, e quem disser que não peca é mentiroso, diz o apóstolo João. Então nós nunca vamos chegar ao ponto de estar sem pecado algum nesta terra. Então nós nunca vamos andar no Espírito totalmente. Mas alguns crentes parece que andam totalmente na carne. O contrário, ou quase totalmente. É difícil ver uma atitude de perdão naquele irmão ou irmã, de humildade, de um gesto que mostra que está vivendo o Evangelho. As conversas dele são rasas, às vezes preocupantes. Ele começa a contar uma piada numa roda, você já fica com medo de que vai sair daí, ele ouviu aonde, o que vai transmitir, que ele nem sente mais, está sendo altamente inconveniente. Ele é arrogante, ele machuca as pessoas na igreja e nem sente. Tive um membro assim uma vez, era fogo, difícil. Um membro, quer dizer, na igreja que eu fui pastor, tinha um membro assim lá, batia em todo mundo, humilhava todo mundo, e sabe o que as pessoas faziam? Pediu perdão a ele. Aí no fim estava o pastor dando carão em quem pediu perdão. Meu irmão, não peça perdão a esse irmão, porque você está estragando a situação dele mais do que já está. Ele precisa de repreensão dura, firme nos olhos. Pedir perdão? Não, porque ele foi tão duro comigo. E você errou em quê? Eu? Em nada. Então você pediu perdão de quê para ele? De quê? É porque mas ele se queixou, né? De quê? Mas foi muito injusto, eu não fiz nada daquilo que ele reclamou de mim. Aí você pediu perdão. Você está confundindo a cabeça dele. Você pensa que está fazendo um bem a ele, está fazendo um mal. Então, ali era um extremo. Acabou saindo da igreja, mas era um extremo. Mas até chegar lá, muitos crentes passam por, ou estão em algumas fases, em que dão muito espaço à carne, com muita rapidez, está se expondo a ser chamado por um irmão em Cristo, pelo pastor, dizer de novo, cara feia, de novo, reclamação, de novo, grosseria, de novo, no meio de uma sessão, contra o mesmo irmão. Nós não já conversamos 3 vezes no gabinete sobre isso, meu irmão. Pastor, porque tu sou explosivo e tal. Mas que explosivo, tantas vezes. E outros dizem assim, não perdoo. Isso aqui, olha pastor, tudo que fizerem comigo, eu sou coração aberto, mas aquilo ali que fizeram comigo, não perdoo. Espetáculo. Provavelmente você não é crente com um tipo de atitude dessa, ou um crente muito frio. Nós estamos falando de crentes frios. Então, examine o poder que você dá à carne, em todas as suas péssimas manifestações, no seu dia a dia. Na quarta pregação, eu vou então dar algumas sugestões para combater a frieza. Até lá, deixe-me dar uma sugestão. Converse sempre com Deus. Jonas fez isso, aliás, ele tem isso a favor dele. Ele foi franco com Deus, ele orou a Deus, pediu a Deus que matasse a ele próprio, reclamou de Deus que Deus era bom e tal, mas falou com Deus. Então, se temos uma lição para aprender de Jonas, é esta: fale com Deus. Fale com cuidado. E ele falou com cuidado. Quem falou com menos cuidado foi Jó. Também o sofrimento que aquele Jó tinha passado, eu não quero nem pensar em passar um milésimo um dia. Mas, seja como for, fale com Deus. Senhor, por que eu ando tão raivoso? Por que eu ando tão arrogante? As pessoas estão reclamando de mim, pessoas que me amam, redores. Por
que eu não consigo perdoar aquele irmão que me pediu perdão? Eu acho que ele estava sendo tão sincero comigo, olhando para meus olhos, e eu não consigo. Senhor, por que eu não estou conseguindo ler as tuas escrituras? Estou achando as pregações tão chatas, repetitivas, o mesmo assunto. Aí pega um livro para ler e acha a mesma coisa. Senhor, não está bom não. Então, primeira sugestão que eu lhe dou, primeiro que eu vou ficar nisso, mas peça ajuda a Deus. Uma vez os apóstolos disseram ao Senhor Jesus Cristo, quando ele disse que tinha que perdoar 70 vezes 7 num dia só, lembra a resposta dele? Senhor, aumenta-nos a fé. Então, é frieza espiritual, é fé pequena, é uma fé defeituosa. Converse com Deus. Senhor, eu não estou bom, não estou bom. E é comum, às vezes, um marido chegar para a esposa, ou a esposa para o marido, ou um amigo para o outro, dizer, rapaz, eu quero que você me desculpe aí, os últimos meses, semanas, dias, eu ando lhe desrespeitando, lhe fazendo sofrer, desculpe. Aí tem uma hora, às vezes, até dentro de um casamento mesmo, que um abre, e me ajude, eu estou nervoso mesmo, é o trabalho, é isso, aquilo, e abre um diálogo. Então, abra um diálogo com Deus, que Ele só quer o seu bem, Ele enviou o Filho dEle para morrer por você, você já é um salvo em Cristo, estou partindo do princípio que estou falando com crentes, Ele ama muito você, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, lembre-se deste ângulo, não vai reclamar como Jonas, que Deus é misericordioso, não. Aceite este fato e utilize para o seu próprio benefício, e isso honra a Deus. Senhor, usa tudo aquilo que Jonas reclamou de ti, usa a meu favor, a tua misericórdia, a tua demora em se irar, tem paciência comigo, eu estou bem ruinzinho, Senhor, eu estou ruim, me ajuda e me tira dessa situação, porque só quem pode tirar é Ele mesmo, mas nunca sem uma conscientização sua e um tratamento do problema diante dEle. Me ajuda, aí Ele ajuda. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essas palavras, que o Teu Espírito Santo nos ajude a ter mais gozo, alegria, calor no coração. Nos ajuda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.